Olá, amigos internautas. Mais uma vez um programa diferente da Infinity TV, onde nós estamos recebendo na tarde de hoje. Estamos recebendo não, a bem da verdade, nós estamos na casa da Nelma Bahia, uma pessoa que tem uma experiência de vida bastante extensa, trabalhou muito, é um exemplo para muitas pessoas e em função de toda essa história, essa rica história, nós estamos nesse momento fazendo uma conversa com Nelma, para conhecê-la um pouco mais, para saber o que ela fez, quem é a Nelma Bahia, quem é o coração da vida dela, né? Que é o Bahia, né? E enfim, esperamos que vocês tenham uma boa tarde conosco e que gostem dos assuntos que nós iremos abordar. Em primeiro lugar, quero apresentar a vocês Nelma Bahia, nossa amiga, companheira, uma pessoa de fé, de luta muito forte, uma pessoa que tem uma história de vida bastante, como eu já disse, bastante rica, e gostaria de começar a conhecer um pouco mais e os nossos web espectadores também. Qual é o seu nome, Nelma? Aonde você nasceu? Se você tem irmãos, conta um pouco da sua história. Bem, eu sou conhecida como Nelma Bahia, mas meu nome completo é Maria Nelma Silva Bahia. Nasci na cidade de Garanhuns, uma cidade de clima frio, igual a Serra Negra, 250 quilômetros da capital pernambucana, Recife. É uma cidade próspera com mais ou menos 130, 140 mil habitantes. É uma cidade turística e foi lá nessa maravilha que eu nasci. É a mesma cidade do presidente Lula, se não me engano. A mesma cidade do presidente Lula. E a cidade também onde nasceu o nosso amigo Bahia, Bahia também. Filho. Bahia Filho, né? É a cidade onde ele nasceu. E então, os meus pais, a minha mãe é cabocla, descendente de francês, porque naquela época, Pernambuco, houve a invasão dos holandeses, quase que nós éramos holandeses em vez de portugueses. Meu descendente, E então teve portugueses, italianos, franceses. A miscigenação foi muito grande naquela região. Então há essa mistura de raças. Então o meu pai é português e portanto eu sou descendente de portuguesa, né? E a minha mãe era dona de casa, o meu pai funcionário público. Esse casal viveu 38 anos juntos e desses anos todos nasceram 7 filhos. 7 filhos? Foram 5 homens e 2 mulheres, na qual eu sou a caçula. A menorzinha de todas. A menorzinha de todas. E então nós éramos uma família simples, mas uma família feliz. E quando eu tinha 15 anos, meu pai faleceu. De repente, né? Então, minha mãe resolveu que nós tínhamos que sair de lá, porque era muito difícil, emprego, essas coisas. Então, eu estudei lá, no colégio Santa Sofia, que era um colégio de freiras, um colégio particular. Mas aí eu tive que sair porque as condições começaram a ficar difíceis. E aí fui para o colégio estadual e terminei todo o meu curso. E depois resolvemos ir para São Paulo. Bendita a hora que viemos para São Paulo. São Paulo foi o sonho de muitas pessoas que vieram do norte, do nordeste, né? Buscando uma qualidade de vida, buscando uma inserção social maior, né? E realmente São Paulo foi uma grande mãe em acolher
a todos, né? Com carinho e dando oportunidades a muitos aqui. Mudando um pouco de assunto, isso aconteceu em que ano, mais ou menos, aproximadamente? 1968. 68. E quando você veio para cá, você conheceu então o Bahia Filho, ouvia o Bahia Filho? Que história, como é que foi a história do encontro de vocês? Desde Garanhuns, nós ouvíamos muito a Rádio Bandeirantes. E eu ouvia o Bahia, mas até aí tudo bem. Os meus pais conheciam ele e a família dele também. Certo. O seu Bahia, o pai dele era um comerciante da cidade. Mas eu nunca imaginei, primeiro que eu nunca imaginei que podia vir para São Paulo. Nunca imaginei São Paulo, porque eu achava distante, era uma distância muito grande. Muito grande, então eu não imaginava isso. E aí quando houve a nossa vinda para cá, foi em 68. Em 69 foi que eu conheci o Bahia. Quer dizer, ele já estava aqui, já era famoso, já era conhecido. E então, você me perguntou? Não, quando você conheceu o Bahia? Então, ele veio primeiro e eu vim atrás. Você veio atrás dele. Já estava escrito nas estrelas, né? Tá certo. E o Bahia, imagino que tenha sido uma pessoa muito importante para você na sua vida, né? Nos seus sonhos, na sua luta e tudo mais. Sabe aquele olhar quando você bate assim e é para sempre? Sim. O que aconteceu conosco. Podemos dizer até que foi assim, amor à primeira vista? Que amor à primeira vista. Foi nos Diários Associados, lá na Rua 7 de Abril, e eu trabalhava lá na 7 de Abril. A sua atividade profissional à época, você fazia o quê? Qual a sua formação? Bem, eu terminei os meus estudos aqui em São Paulo. Eu fiz o normal, que seria professora primária. Depois eu fui fazer um curso de inglês, mas não consegui terminar. Eu achava muito difícil. E aí parei os estudos, porque terminou os estudos, aí eu parei e fui trabalhar. Certo. E aí você acabou de uma sorte ou outra trabalhando nos Diários Associados? Não, eu trabalhava no Bahia, que eu conheci foi nos Diários Associados, mas eu trabalhava quase vizinho. Era numa casa interessante, naquela época, de pão de queijo, mas eu trabalhava no escritório. Sim. Eu que fazia toda a parte burocrática, a escrita, né? Escrita, exatamente, a contabilidade. Eu que fazia. E era essa casa muito famosa lá em São Paulo, na Rua 7 de Abril. E foi numa dessas saídas minhas para o almoço que eu encontrei o Bahia. Lá E ele não largou mais do seu pé daí? Não. De lá para cá? Nem ele largou do meu pé, nem eu dele. Puxa vida, vamos conversar, vamos ter oportunidade de conversar um pouquinho mais a respeito da sua relação com o Bahia também. A atividade profissional do Bahia, jornalista, bastante conhecido, bastante conceituado na mídia, na época principalmente 68, 70, anos difíceis, complicados para o Brasil. Essa atividade profissional do Bahia interferiu na sua vida profissional? Não. Ajudou? De alguma maneira te descortinou outras opções? O que aconteceu? O interessante é o seguinte, que quando eu estava na minha cidade, o meu sonho era ser repórter. Porque nem falava em jornalismo, era repórter. Repórter, eu achava lindo
essa palavra, eu queria ser repórter investigativo, tinha mais essa. Nossa Senhora. Então, 68 a 70 era complicado. É complicado. Então, o que acontece? Eu fiz uma carta para a escola de jornalismo, a Gasper Libero, na Avenida Paulista. É tida como uma das melhores, se não melhores, a melhor escola de jornalismo até o dia de hoje. Uma das primeiras. Então eu escrevi, Leão de Bahia fez o curso também lá. Olha que coincidência. Aí eu escrevi uma carta pedindo informação e dando já o meu endereço aqui de São Paulo. Porque como nós vínhamos para cá, então eu esperava que a resposta já fosse para o meu endereço de São Paulo. E para minha surpresa, quando nós chegamos aqui em São Paulo, alguns dias depois a carta chegou, a resposta. Dando todas as dicas, como seria e tudo mais. Mas aí passou esse período e eu continuei trabalhando. Aí depois desse, chamava-se Pão Queijo Queijo. Aí eu fiz um contato com o SESC e fui trabalhar no SESC como escriturária. Certo. Porque eu sempre fui assim muito impulsiva. Eu não sou assim de ficar... É aquela coisa que eu tenho de querer sempre melhorar. Sabe? Cada vez mais melhorar. Sempre almejando alguma coisa melhor. Melhor. Né? E aí eu fui trabalhar no SESC. Aí fiquei alguns anos no SESC e foi isso aí. Foi isso aí. Você se casou com o Bahia quando? Em 1970, dia 13 de março de 1970. 13 de março de 1970. Desta união vocês tiveram filhos? Um filho. Um filho? André Luiz. É o meu xará, né? Que beleza. Eu já sabia disso, eu só fiz isso para perguntar porque eu queria falar que era meu xará. É jornalista. É jornalista também? Seguiu os passos do pai. O pai não queria. Ah, não? Não, ele não queria não, porque o jornalismo é uma profissão árdua, é uma profissão difícil, é uma profissão que requer muita dedicação. Além da dedicação, é como se fosse médico, não tem horário. Entendi. Não tem. Então mas André optou, ele fez os 2 primeiros anos ele fez marketing. Certo. E os 2 últimos anos jornalismo, quer dizer, ele pode atuar nas duas áreas. É casado, também uma jornalista. Também como jornalista. Ela é professora. É um bichinho que pega pelo jeito e não mordeu, não larga mais, né? A todos na família. Deixa eu mudar um pouco de foco. Nelma, você que religião tem? Eu nasci e fui criada na religião católica. Tanto é que eu estudei em colégio de freiras. Eu fiz a primeira comunhão, eu ia à missa todos os domingos, eu era filha de Maria. Uma católica praticante. E continuei assim. Quando nós viemos para São Paulo, eu continuei indo à missa, frequentando tudo. Aí que quando eu conheci Bahia, ele começou a falar sobre a doutrina espírita, me deu alguns livros, eu comecei a ler e fui me dedicando e fui me apaixonando, e foi isso que eu quis para a minha vida, para a nossa vida. Eu sou espírita, praticante. Que bonito. Serra Negra, nesse contexto, aconteceu como? Quando que vocês vieram para Serra Negra? E por que decidiram mudar-se para cá? Bem, quando eu estava grávida do nosso filho, do André, nós íamos muito para Águas de Lindóia, porque nós tínhamos um amigo nosso, que é o Pedro Facchini, que era dono do Tamoio, do antigo Tamoio Hotel, e nós íamos muito para lá.
E aí quando eu estava grávida do André, mas nós íamos sempre por Bragança Paulista. Certo. Entendeu? Íamos sempre por fora. E o Pedro falou para o Bahia, Bahia vai para o Serra Negra, que agora tem um asfalto novo, não sei o que, isso há mais de 40 anos atrás. E vamos para o Serra Negra. Quando inauguraram a estrada. Exatamente, né? uns 40 Já faz, que a estrada hoje está em petição de miséria, mas vai melhorar. Vai melhorar. Aí nós viemos aqui para o Serra Negra. Quando eu passei para o Serra Negra, ele já conhecia, eu fiquei apaixonada. Nossa, que cidade linda, mas era tão pacata, não tinha carro, era aquela maravilha. Né? Então eu passei e falei assim, puxa, eu quero que você me traga para comprar meu enxoval, o enxoval do bebê aqui em Serra Negra. Aí foi daí que nós começamos a frequentar mais Serra Negra, nós víamos muito para o Rádio Hotel, e aí o Bahia falou assim, quando eu me aposentar, vamos vir morar aqui. Eu falei, eu quero vir morar aqui. E foi assim, e realizamos nosso sonho. Quer dizer, nós frequentamos Serra Negra há 40 anos ou mais, desde a gravidez do nosso filho, e apaixonamos, e aqui nós estamos, e vamos ficar. A cidade teve muita sorte em acolhê-los, então. Obrigada, mas nós temos a sorte de morar aqui nesse paraíso, nessa maravilha, com pessoas maravilhosas como você, como a nossa amiga Lúcia, como uma série de pessoas, de amigos que nós temos, principalmente lá no nosso grupo espírita. É verdade. Joana Dark. Eu vou abordar um assunto que algumas pessoas poderão achar que é um assunto difícil. De uma certa maneira é. Nós sabemos, a Nelma ela tem algumas dificuldades físicas decorrente de uma grave acometimento que ela teve, uma doença que ela teve. Então eu gostaria que ela contasse um pouco disso, o que aconteceu com ela, como surgiu essa doença, as dificuldades que você teve que enfrentar. Traça nada muito pesado, assim, não, triste, mas para a gente conhecer. Então, quando eu tinha 28 anos, eu engravidei aos 27 anos, aí comecei com dores nas articulações. E fui ao médico e ele falou que era o início de uma artrite reumatoide. É um tipo de reumatismo dos mais violentos, dos que deformam, que não tem cura, e que eu ia conviver, né, com isso aí. Então iniciou uma série de tratamentos e eu fui piorando cada vez mais, e muito medicamento, muita cortisona, que era o medicamento da época, e foi o tratamento, e vai num canto e vai no outro. Você não imagina os lugares que o Bahia me levou, para todas as pessoas, os amigos falavam, Bahia tem uma clínica que faz isso, e diz que vai curar. O Bahia me levava a todos os lugares, enfim. E daí o problema foi aumentando de tal forma, foi me entortando, e até que chegar ao ponto que eu não levantava mais da cama. Foi bem violento, mas eu enfrentando o problema. Agora, tem um problema que eu reclamava muito, sabe? É porque eu era jovem, né, André? Apesar de ser jovem, era jovenzinha, como fala. Eu não me conformava da minha mocidade já ficar nesse problema de doença. Então eu sempre me perguntava por que eu? Por que eu? E aí foi evoluindo de tal forma, como eu falei, que dessa doença eu fui para a cadeira de rodas e fiquei 12 anos aprisionada na cadeira de rodas.
Mas desses 12 anos, nenhum momento na minha vida eu tive... Desistiu? Não, desistir em nenhum momento eu tive alguma revolta principalmente contra Deus, nada disso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista. Dá para perceber. Sempre fui uma pessoa que acreditei na vida. Eu tinha meus momentos de dores, meus momentos de alegria. O que é normal, todos nós, afinal de contas, nós somos humanos, né? Nós também temos os momentos de queda. Mas eu sou, além de otimista, eu sou uma pessoa de muita fé. E de nunca desistir. Eu nunca desisti. E eu sempre falava, eu vou me levantar dessa cadeira. Então eu falava para as pessoas, vocês vão ver, eu vou me levantar dessa cadeira. Então tinha pessoas que falavam, sabe? Ele é assim meio descrente, né? Falando, coitada, né? Se enganando, né? Vamos dizer assim. E eu me levantei. Estou aqui. Maria. Fiz muitas cirurgias, né, nas pernas, fiz muitas cirurgias, mas estou aqui. E não desisto da vida. Eu acho que também é um testemunho que você está dando, né? Mas é importante falar a respeito também de como as pessoas viviam. Você chegou a enfrentar muitos preconceitos por conta desse problema físico? Como é que foi um pouco desse período? Como as pessoas lhe tratavam nesse período? Olha, é uma coisa interessante. Eu acho que durante todo esse meu período de dor, de doença, eu acho que umas 2 pessoas durante todo esse tempo, que não foi tanto assim um preconceito, foi mais eu nem sei te explicar o que foi. Uma infelicidade na forma do tratamento? Do tratamento da pessoa. Certo. Porque eu estava numa fila do banco, foi a única. Eu estava numa fila do banco, isso aconteceu em Recife. E eu tinha prioridade de ir ao caixa. No atendimento. Então, eu estava na fila do banco, quando umas pessoas olharam para mim e falaram que eu estava ali, às vezes que não tinha nada, que era para passar na frente. Quer dizer, para mim não foi um tipo de preconceito, foi uma ignorância. Não acreditavam que você tivesse a dificuldade que você tinha e estava ali somente para passar na frente dos outros. Eu não sei se é porque também na cadeira de rodas, eu não me sentia na cadeira de rodas. Eu não ficava aquela pessoa caída, sabe? Cabisbaixa, né? Não, nunca aconteceu isso. Então eu sempre me produzia, tanto é verdade que as pessoas, nós temos amigos que falavam assim, eu não te vejo na cadeira de rodas, porque eu não ficava cabisbaixo, nunca fiquei cabisbaixo. Sempre otimista, né? Sempre otimista, sempre. Então as pessoas... Então esse foi o único. Agora preconceito mesmo não. As pessoas, ao contrário, todas as pessoas me ajudavam. Quando eu saía, os carros paravam para que eu passasse. Outros vinham ajudar o Bahia quando ele ia me pegar no colo para pôr no carro, as pessoas corriam. E eu aproveitando a oportunidade, e o Bahia nesse tempo todo se comportou direitinho. O tempo inteiro. Não precisou puxar a orelha dele, não? Só quando ele fumava. Aí eu puxei muito a orelha dele, fui uma sargentona ali. Firme, dura. Mas botou ele na linha. Botei ele na linha. É isso, daí. Ele queria sair da linha, mas voltava. Comigo ele voltava. Tá certo. E olha, e aí eu posso dar o meu testemunho. A Nelma é uma pessoa que não se limita por conta da dificuldade física que ela tem. Ela frequenta, vai a lugares, ela não fica presa dentro de casa,
a doença, não, essa dificuldade que ela enfrenta, não a impede de ir aonde ela quer. E ter essa alegria, sempre esse otimismo muito bonito que, que até nos contagia. Nelma, além de ser professora, além de trabalhar numa casa de pão de queijo, cuidando da escrita no SESC, etc., o que mais você gosta de fazer? Quais as atividades que você sente prazer em fazer? Olha, eu gosto muito de escrever. Escrever. Eu escrevia no Jornal Cidade. Certo. Eu tinha 2 colunas, e uma era Meditando e Refletindo. Sim, eu me recordo. Que eram mensagens de otimismo. Escrevia outra coluna que era o perfil das pessoas. Me recordo também. E a página social eu fazia. Além disso, do trabalho, como você falou, eu gosto muito de artesanato, eu gosto muito de pintura, eu pinto, você sabe que eu não frequentei nenhuma escola. Deixa eu só comentar uma coisa. Enquanto nós vamos falando a respeito de pintura, vocês vão ter a oportunidade de estar vendo algumas das obras que a Nelma fez, porque nós estamos inserindo essas imagens durante essa nossa conversa, né? Só para dar continuidade. Tá. Então, meu primeiro quadro foi interessante. Quando eu fiquei na cadeira de rodas, eu tive muitas intuições, muitas inspirações, muita coisa. De repente eu peguei, era até um compensado, aquela madeira compensada. Aí pedi para o Bahia comprar tintas de céu para mim. Falou, o que vai fazer? Eu falei, não sei, eu vou pintar. Aí na cadeira de rodas eu fiz uma paisagem e fiz um mar. E desse mar foi interessante, eu fiz um barco, pequenininho na ponta e um grande lá no fundo. Então o quadro ficou fora de... Aparentemente fora de perspectiva. Totalmente fora de perspectiva. Aí eu olhava assim, falei, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, esse mar está subindo. Aí o Bahia começou a rir e falou, não é assim, você tem que fazer um barco grande lá, aqui o pequenininho lá. Falei, tá bom, então compra a tela que eu agora vou acertar. E de repente, eu ficava sozinha lá no meu quartinho, que eu chamo meu quartinho, e começava a pintar. Sim. Mas o que eu pintava era sempre caminhos. Sempre caminhos. Eu pegava, ia pintar uma coisa, era um caminho. Aparecia um caminho, eu sempre pintava um caminho. E eu ficava pintando um quadro, eu deixava esse, já pintava outro, e assim ficava 3, 4 quadros que eu ia pintando. Incompletos. Completos, e deixava lá. E sem nunca ter ido à escola nenhuma, nada. E nesse pintar, eu ficava tão concentrada que as pessoas, minha mãe, do Bahia, chamava, Nelma, vem almoçar, vem alguma coisa. E eu já venho, não conseguia sair. E parecia uma abelhinha aqui no meu ouvido, sabe, o tempo inteiro. Era muito interessante isso. Depois eu saía, aí começava no primeiro quadro outra vez e ia terminando. E assim foi a minha vida. E a única vez que eu fui em São Paulo, no professor Falciano, que ele era amigo do Bahia, eu fui fazer uma reportagem com ele, numa vernissagem, aí ele falou que minha mulher pinta e tudo, tá no quadro dela, Bahia, que eu quero ver. Aí o Bahia levou o quadro, ele ficou encantado, o professor ficou encantado com meus quadros. Professor, o quadro eu dei de presente. Esse quadro. Que bom. Eu dei de presente em São Paulo. E era um quadro, só que esse era um mar. Era um mar e tinha montanhas de um lado e do outro, passava
Um canal. Era um canal, Um canal. mas só com um barco. Dessa vez eu acertei o barco aqui, tinha umas pedras e tudo, e eu dei de presente uma pessoa bem querida nossa. Isso é importante. Você mencionou a sua mãe. A sua mãe foi uma pessoa também muito importante na sua vida. Com quem você... Foi minha amiga, minha companheira. Confidente, né? Ela foi, eu tive a oportunidade de conhecê-la também. Era uma pessoa muito especial e ela viveu com você até os fins dos seus dias aqui, né? Eu fiquei distante, separada da minha mãe, eu acho que 8 meses. Foi quando eu casei, aí eu engravidei, aí ela veio e depois nós nos separamos só quando ela partiu com 100 anos. O Bahia reclamava muito da sogra dele? Amava. Amava a sogra? Era a segunda mãe dele. É? Ela era a segunda mãe que ele tinha. E era uma afinidade tão imensa que as pessoas pensavam que ele que era o filho dela. Ah, é? Muitas vezes falava assim, olha o seu filho, falava, a sua sogra falava, não, ela não é minha sogra, é minha mãe. Ela falava, mas eu pensei que ela fosse mãe do Bahia. Falou, não. E com isso eu pintei o quadro dela, quando ela estava com 90 anos, e eu fui à exposição lá no Mercado Cultural, aqui em Serra Negra, e eu ganhei o prêmio Menção Honrosa, com o quadro, que o título foi Mãe. Então eu fiquei muito emocionada, e ela também ficou muito emocionada. A maior alegria dela que sentou-se, puseram uma cadeira assim, o quadro do lado, então as pessoas passavam, olhavam para ela, olhavam para o quadro, mas é a senhora, foi minha filha que me pintou. Então, muito gratificante, foi muito bom, muito prazeroso fazer isso. E ela, e meus amigos, nossos amigos, quando vêm aqui em casa, que olham o quadro dela e falam assim, só falta mesmo o perfuminho da avó. Ela gostava de perfume, né, aquele sebo de alfazema. Então, só falta mesmo colocar o perfuminho porque está a avó, perfeito. Então foi muito bom. Gratificante, né? Muito. E realmente é um quadro muito bonito. Vocês também devem estar tendo a oportunidade de ver aí esse quadro. Sim. Nelma, você é escritora também, você também tem um livro publicado. As pessoas costumam reduzir as coisas, são muito reducionistas, né? E elas costumam dizer que existe um ditado que diz que uma pessoa somente se completa quando ela tem um filho, quando ela planta uma árvore e quando ela escreve um livro. Foi isso que te levou a escrever esse livro? Ou o que te levou a escrever esse livro e o que ele contém? Quais são qual é o conteúdo dele? E, inclusive, eu vou mostrar para vocês, o livro tem a capa dele, é esta, e o título é Caminhos e Escolhas. Caminhos e Escolhas. Ela não sabia uma trajetória de vida. Uma trajetória de... Pensei que você não soubesse o nome do seu livro. E essa capa é de um quadro meu. É de um quadro seu. Bonito esse quadro. Olha o caminho. O caminho, exatamente. Então agora vamos falar um pouco mais a respeito do livro. O que me levou? O que te levou a escrever o livro? Vou deixar ele aqui para que vocês possam ver o livro. Olha, André, com toda essa minha história de sofrimento, que foi o sofrimento, eu resolvi escrever esse livro porque eu queria mostrar para as pessoas que sofrem e que sofreram os mesmos problemas que eu. Certo. Então eu gostaria de mostrar para as pessoas que a vida vale a pena. Porque problemas, dores, todos teremos durante a nossa existência aqui na Terra. Porque não tem uma pessoa na face da Terra que não tenha problema. Sim.
e vai ter sempre. Então, esse livro, ele não tem nenhuma conotação religiosa. Certo. Eu escrevi justamente para as pessoas que muitas vezes querem desistir da vida. Certo. Entendeu? Querem desistir da vida, e com isso, com esse livro, eu quero dizer que a vida vale a pena. Por isso é muito importante. Então, para você, a vida é bela. Parodiando aquele filme italiano, né? É. A vida é bela. Você acha isso também? A vida, André, nós temos que celebrar todos os dias. A vida nós temos que celebrar com alegria. Mediante de todos os problemas que nós causamos, somos nós mesmos que causamos nossos problemas, mas nós temos que celebrar, temos que agradecer a Deus sempre a oportunidade de estarmos aqui para melhorarmos cada vez mais. Então eu amo a vida. No dia que eu partir, que seja bastante anos para frente, eu quero que vocês não esqueçam que eu amo a vida e vou continuar amando. É isso aí. Para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos web espectadores, né? E suas considerações finais, enfim. Olha, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, a Lúcia, você, André, a Infinite TV, porque sem a Infinite TV eu não estaria aqui aparecendo. Exatamente. E eu gostaria muito de falar para as pessoas que acreditassem na vida, que persistissem nas suas idealizações, nos seus sonhos. Que problemas teremos sempre, mas são problemas que nós mesmos causamos, que não devemos nos revoltar e não devemos culpar nem Deus, nem as pessoas pelos nossos conflitos. A vida, ela nos dá a oportunidade diária. Nós temos que aproveitar as oportunidades e agradecer sempre a Deus. E que os problemas que vierem por acaso, que enfrentemos com confiança, procurando pular os obstáculos em nossas vidas, tirando sempre os pés no chão, não esperando as coisas acontecerem. Nós temos que correr atrás de tudo que almejamos. Se nós cairmos uma vez, que possamos levantar 2, 3 ou mais vezes. Mas não desistam da vida, porque a vida vale a pena. Vamos sempre nos amar, vamos sempre enfrentar todo e qualquer obstáculo que porventura surgir em nossas vidas. Eu gostaria muito de agradecer a Deus essa oportunidade e agradecer a todas as pessoas que aqui estão nesse momento. Tá vendo? Tá vendo que delícia que é estar do lado dessa mulher? É um carinho imenso e é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Nelma, por ter nos recebido. Obrigado por ter aberto a sua casa à nossa reportagem. Afinal de contas, nós também viemos aqui tirar um pouco a Nelma da sua rotina, do dia a dia.
mas Prazer. garanto que eu acho que não só eu me sinto gratificado por ter vindo, mas também nossos web espectadores também ficarão por ver essa entrevista. Só tenho a agradecer a você, agradecer ao Bahia pela oportunidade desta conversa aí. Ô André, eu te agradeço Te amo. muito a você também. Olha, eu amo essa mulher, vocês não sabem como. Obrigado por tudo, foi um prazer estar com vocês e espero que nós retornemos mais vezes com outras pessoas em outras situações. Obrigado, Nelma, foi um prazer tê-la. Muito obrigada, André, eu que agradeço pela oportunidade e a honra que recebi de vocês, de estar com vocês. Tá bom? Obrigado. A Lúcia, um beijo do seu coração. A você, André, ao Kiko, a todos os telespectadores e a todas as pessoas que vão nos ver. Muito obrigada pela oportunidade. Oi, quiser tá bom?